Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Para o programa de hoje, nós convidamos o defensor público do Distrito Federal, professor de Direito Penal e Processual Penal, Vinícius Reis. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Saber Direito Debate. Mariana, é um prazer estarmos juntos aqui. Um olá para os telespectadores do Saber Direito Debate. E vamos iniciar uma conversa acerca do direito penal, do processo penal, como sempre fazemos aqui no Saber Direito. Eu queria começar com uma curiosidade. Por que o direito penal? O direito penal, primeiramente, porque dentre os ramos do direito é aquele que gera maior interesse social. Então, hoje, quando se assiste um noticiário, quando se lê um jornal, é impossível não ter alguma notícia que esteja vinculada ao direito penal. É isso que se discute mais na sociedade. Então, esse interesse que as pessoas têm por discutir o direito penal, embora sejam pessoas leigas, você vê as pessoas debatendo acerca do direito penal em qualquer lugar, no bar, na praia, em qualquer lugar as pessoas estão discutindo sobre o assunto. Então, na época de graduação, eu tive um professor de direito penal que me despertou esse interesse de uma forma extrema, que foi o professor Juarez Tavares, e eu acredito que o interesse que o aluno de graduação tem por determinada disciplina tem muito a ver com a qualidade das aulas dos seus mestres. Então, quanto melhor um professor acerca de determinada disciplina, é a tendência do aluno em se interessar por aquela disciplina. Então, o Juarez, para mim, era um professor excepcional e o conteúdo das suas aulas acabou por me influenciar para que eu pudesse estudar o direito penal com mais afinco. As coisas foram acontecendo naturalmente, acabei estagiando na área, depois comecei a dar aula de direito penal e hoje sou defensor público atuando na área do direito penal. Então, tudo aconteceu naturalmente por causa de um grande mestre. Não tive como escapar e, graças a Deus, que não escapei. Agora, a questão do direito penal, o senhor comentou que até nas mesas de bar, né, a gente conversa sobre isso. E tem uma pergunta que eu gostaria de te fazer, bem atual, a respeito de mensagens de celular e registro nas redes sociais. Tudo que é escrito, né, passado por mensagem ou publicado na internet, isso também pode ser usado como prova nos inquéritos? Pode, Mariana. Isso pode ser utilizado como provas nos inquéritos. O que a gente tem visto hoje? As pessoas se sentindo demasiadamente livres para manifestarem a sua opinião acerca do que quiserem nas redes sociais. Só que a gente tem que pensar que a liberdade de expressão ela também tem limites. Ninguém pode sair escrevendo tudo aquilo que pensa, xingando outras pessoas ou então com preconceito, com discriminação racial pela internet. Então, a polícia tem sim utilizado essas mensagens em redes sociais, mensagens de texto por celular, tudo isso tem sido utilizado no âmbito da investigação preliminar. Então, nós mesmos tivemos uma experiência no Tribunal do Júri, aqui na Ceilândia, no Distrito Federal, em que basicamente, a prova que tinha no processo era uma prova baseada em mensagens na época do Orkut, que é uma antiga rede social que já foi extinta, inclusive, e que, basicamente, as provas do processo estavam ali. Então, hoje é muito comum também pessoas que cometem crimes se vangloriarem pela internet acerca da prática desses crimes. E aí a polícia, obviamente, quando entra nas redes sociais e vê todas aquelas evidências do crime, isso é levado aos autos do inquérito e depois vira prova no processo criminal. Então é perfeitamente possível que essas mensagens, que tudo que está na rede social possa ser utilizado como prova no inquérito e também no processo criminal. Agora, quando o inquérito é encerrado, né? Não teve indiciamento, aquela pessoa fica com a ficha suja na polícia ou não? Jamais. Veja só, o fato de uma pessoa não ter sido indiciada no inquérito, ter sido mera suspeita da prática do crime, não vai gerar nenhum prejuízo em relação a antecedentes criminais. E o indiciamento também não. Se a pessoa for indiciada no curso do inquérito, o seu status de indiciado ainda não indica uma acusação. A pessoa não está sendo acusada ainda. Essa acusação só ocorre quando a ação penal é instaurada. Como assim? Esse inquérito é encerrado, chega ao Ministério Público e o Ministério Público se convence dos indícios e denuncia aquela pessoa. Então, a partir desse momento, nós temos uma pessoa que é acusada num processo criminal. O indiciado ele não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento quanto aos seus antecedentes. Então, jamais esse indiciado, por exemplo, vai poder ser impedido de tomar posse no concurso público por um mero indiciamento no inquérito policial. E se não tiver indiciamento, menos ainda. Menos motivo ainda para que se possa dizer que esse sujeito vai ter a ficha suja.
Então, o que nós temos? Pelo princípio da presunção de inocência, jamais podemos considerar que alguém, por ter sido indiciado no inquérito policial, sofra qualquer prejuízo em virtude disso, seja para posse em concurso público, seja para aumento da pena, se essa pessoa vier a ser condenada. Isso jamais pode acontecer. E agora, pode ter também o desarquivamento de um inquérito? Isso também existe? Existe desarquivamento, sim, Mariana. Como ocorre esse desarquivamento do inquérito? Veja só, hoje no Brasil, os índices de elucidação de infrações penais são muito baixos. Ao longo das nossas aulas, inclusive, a gente debateu muito sobre isso, que é, você tem aí uma taxa de elucidação de homicídios que é inferior a 10%, quando no Japão é de 92%. Então, isso acaba gerando, muitas vezes, por parte da polícia, um desestímulo até pela própria estrutura da nossa polícia quanto a continuar as investigações, porque é difícil se investigar crime no Brasil. Porque falta policial, porque falta investimento em equipamentos técnicos de realização de perícia, armamento para a polícia, tudo isso é deficitário, tudo isso dificulta a investigação. E o que acaba acontecendo? Depois de um tempo, quando a polícia não consegue encontrar quem é o autor daquele crime, naturalmente aquele inquérito acaba sendo arquivado. Agora, a gente pode ter, depois de um arquivamento, a possibilidade de que a investigação continue com a notícia de que uma prova nova acerca daquele crime surgiu. Isso é perfeitamente possível. Então, pode ser que o inquérito já tenha sido arquivado, mas vai que aparece uma testemunha que ninguém conhecia e que viu aquele crime e que agora está disposta a depor. Então, a polícia pode continuar a investigação? Pode, mas para isso, o delegado vai ter que notificar ao Ministério Público que surgiu essa nova testemunha, o Ministério Público vai requerer ao juiz o desarquivamento desse inquérito, e aí, com o inquérito desarquivado, a polícia fica livre para realizar novas diligências e aí uma ação penal futuramente, quem sabe, ser instaurada. E agora, na prática, o senhor falou de Ministério Público e juiz. Quando os dois ali não entram em acordo, isso é um problema e é recorrente? Acontece, não é a coisa mais comum do mundo, mas eventualmente acontece. Porque qual é o procedimento para se arquivar uma investigação, para se arquivar um inquérito policial? Se o Ministério Público entende que naquele inquérito os indícios colhidos ali não são suficientes para denunciar, por exemplo, eu até tenho indícios de que aquele crime ocorreu, tem um laudo pericial, mas eu não sei quem praticou o crime. Então, ou então, aquilo que tem indicando sobre o autor do crime é muito frágil, é um depoimento que não é coerente. O promotor não está convencido de que aquela pessoa praticou o crime. É natural que esse promotor, procurador da República, peça ao juiz o arquivamento do inquérito. Mas, às vezes, o membro do Ministério Público não está convencido, mas o juiz está já inclinado a achar que aquela pessoa é a autora do crime. Então, o juiz entende que não é o caso de arquivamento do inquérito, por exemplo. O que prevê o Código de Processo Penal? Se isso ocorrer no âmbito da Justiça Estadual, vai aplicar o artigo 28 do CPP, que é um artigo muito famoso, muito estudado, em prova da OAB, o pessoal tem que estudar esse artigo 28, remete os autos ao Procurador-Geral, e o Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público, é quem vai decidir acerca do oferecimento da denúncia ou da continuidade desse arquivamento do inquérito policial. Ele decide no fim das contas. No âmbito da Justiça Federal, no âmbito do Ministério Público da União, existe um órgão no MPU, que são as câmaras de coordenação e revisão, que fazem esse papel do Procurador-Geral quanto a permitir que essa ação penal vá adiante, insistindo no oferecimento da denúncia, ou então permitir que esse inquérito ele seja arquivado. Então, no âmbito do MPU, a gente tem as câmaras de coordenação e revisão, no âmbito da Justiça Federal, funcionam as câmaras de coordenação e revisão, e no âmbito da Justiça Estadual, o Procurador-Geral é quem acaba tomando essa decisão com base no artigo 28 do CPP. Ok, professora, obrigada. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa, vamos para o intervalo e em instantes a gente volta para mais um bate-papo. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e o nosso bate-papo hoje é com o professor Vinícius Reis. Professor, continuando então a conversa, a gente falava agora no intervalo sobre a questão das mudanças, né, que o direito penal pode sofrer. Existem 2 projetos tramitando no Congresso? Sim, Mariana. Nós temos um projeto de lei para o novo Código Penal
e outro para o novo Código de Processo Penal. A tramitação do projeto de novo Código Penal ela está mais avançada do que a tramitação do CPP. Nós temos uma possibilidade muito grande de que em breve, talvez ainda esse ano, tenhamos a sanção do novo Código Penal. E aí o que é interessante nesse novo Código Penal? A sociedade evoluiu, veja que o nosso código atual é da década de 40 ainda, e hoje nós temos novos crimes, novas infrações penais, temos infrações penais cometidas pela internet. Está defasado, então. O nosso código é um código realmente defasado, a gente precisa atualizar. E muitas coisas que ao longo desse período foram discutidas na jurisprudência, pelo STF, pelo STJ, que podem virar lei, que não vão ficar limitadas a discussões nos tribunais, mas sim podem estar na própria lei, devem ser inseridas nesse novo Código Penal. Então, é importante, sim, que a sociedade tenha um novo Código Penal. E uma coisa interessante, Mariana, esse Código Penal novo, ele tem a intenção de reunir nele o maior número possível de crimes. Porque o que nós temos hoje? Hoje nós temos um Código Penal com determinado número de infrações penais e várias leis penais, lei de drogas, lei de racismo, Estatuto de Desarmamento, prevendo outros crimes. O que dificulta muito para o cidadão quanto a ter conhecimento de quais são os crimes que existem no Brasil. Como é que a gente vai conhecer um monte de lei além do Código Penal? Então, até para quem trabalha com o direito penal no dia a dia, é muito difícil conhecer o tanto de lei que a gente tem. Então, a gente reúne tudo num código só e ali você vai ter todos os crimes, pelo menos os principais crimes da nossa legislação. Então, essa é a ideia também do novo Código Penal. Muitos cidadãos falam a respeito desse senso de justiça, né, de passar mais tempo atrás das grades. O senhor que trabalha num tribunal do júri, como é que o senhor vê isso na prática, no dia a dia? As pessoas têm essa noção ou não? O senso de justiça é colocar alguém atrás das grades? Olha, as pessoas têm essa ideia de que fazer justiça é manter alguém preso pelo maior número de tempo possível, né? Então, vamos colocar o sujeito 20, 30 anos na cadeia, esse é o senso comum, e dessa forma estaremos fazendo justiça. Primeira coisa a se discutir, se o direito penal ele é isonômico, se ele trata as pessoas de forma igual no momento em que ele escolhe a pessoa para punir. Então, se você vai hoje a um presídio, vai chegar facilmente à conclusão de que a maioria que está ali não teve uma educação de qualidade, são de raça negra, lamentavelmente nosso sistema também é racista, e são pessoas sem base familiar. É o que a gente vê no sistema penal. Então, será que o direito penal, quando aponta para as pessoas, aponta de forma igual? Por exemplo, na Operação Lava Jato, que é uma operação recentemente deflagrada pela Polícia Federal, o que a gente tem? Virou notícia o fato de presos da Operação Lava Jato estarem sendo tratados igualmente aos demais presos. Por que isso virou notícia? Porque é um fato inédito no Brasil. Você ter pessoas ricas tratadas como pobres dentro do presídio. E qual é o problema que a gente tem? Será que para a sociedade realmente é eficaz colocar um sujeito muitos anos atrás das grades, nas condições que os nossos presídios oferecem para a ressocialização do indivíduo? Será que ele vai voltar melhor para a sociedade depois? Será que o custo-benefício de colocar o sujeito muito tempo preso é depois ele voltar melhor? Ou é nós termos um número de infrações penais ainda maior por causa desse tipo de situação? Então, tudo isso deve ser pensado, né? Não pode ter um pensamento meramente superficial, vamos nos vingar de quem praticou a infração penal e resolvemos o problema. Não é o melhor caminho para a sociedade seguir. E tem um ponto também que não é muito falado, mas o Estado gasta muito para manter também esse detento. Gasta muito, inclusive o gasto com o detento é muito superior ao gasto com a criança na escola. Tá? O Estado gasta mais para manter alguém preso do que uma criança na escola, porque um presídio custa dinheiro. Tem que ter tecnologia para manter a segurança, agentes penitenciários preparados, tem toda uma estrutura, tem a própria estrutura do Poder Judiciário, você tem que ter promotor para acusar, juiz para decretar a prisão, defensor para defender. Então, tudo isso é muito gasto. Então, não é só, porque o pensamento também é, o preso custa dinheiro, mas se raciocina de forma limitada, achando que o único gasto que se tem com o preso é aquele gasto que ocorre dentro do presídio. Não. Tem que ter vara criminal, tem que ter promotor, tem que ter juiz, tem que pagar todas essas pessoas e bem,
Então, tudo isso é gasto para o Estado para manter uma pessoa presa. Perfeito. Professor, o senhor trabalha diretamente com o direito penal, né, todos os dias. Na prática, o que é o desafio, assim? Qual o maior desafio que você enfrenta hoje trabalhando com o direito penal? Mariana, a questão da seletividade do direito penal é algo que realmente chama muita atenção. Eu trabalho com direito penal já há 10 anos e a clientela do direito penal não muda, é sempre a mesma. Para que você tenha uma ideia, eu sou defensor público e na Defensoria do Distrito Federal nós temos mais de 80% dos processos criminais do DF. Então, isso significa que dos processos no Judiciário do Distrito Federal, mais de 80% são de atuação da Defensoria Pública. O que significa isso? Se a Defensoria Pública atua defendendo os mais pobres, as pessoas hipossuficientes que não têm condições de pagar um advogado, e se ela atua em mais de 80% dos processos, significa que em mais de 80% dos processos você tem pessoas pobres respondendo como se só os mais pobres praticassem infrações penais. Então eu vejo que o grande problema do direito penal é a seletividade. Então aquelas infrações penais de mais fácil apuração, que é o sujeito colocar a arma na cabeça de uma pessoa, que é o sujeito que na mão grande furta um saco de arroz dentro do supermercado, ou até o homicídio numa briga de bar, são aquelas infrações que normalmente são apuradas pelos órgãos de investigação. Mas aquelas infrações mais complexas, que são aquelas que causam realmente os maiores danos para o país, que tiram dinheiro da educação, que tiram dinheiro da saúde, essas infrações penais, elas são pouco apuradas no Brasil. Então, esse problema de se selecionar determinadas pessoas para punir, esse é o problema mais evidente do direito penal hoje, que gera mais prejuízos para a sociedade. A gente continua essa conversa daqui a pouquinho, a gente vai fazer mais uma pausa bem rapidinho, voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Professor, continuando então o bate-papo aqui, falando sobre Tribunal do Júri. É difícil então separar a emoção e a razão num caso desses? Mariana, eu diria que no Tribunal do Júri, razão e emoção, elas caminham praticamente juntas. Porém, quando a gente trabalha no Tribunal do Júri, tem que se ater àquilo que está no processo e não pode haver por parte nem da acusação nem da defesa qualquer tipo de invenção que vá além daquilo que está nos autos. Eu não posso trabalhar com provas que não existem. Eu não posso mencionar documentos que não estão ali. Porém, dentro daquilo que está ali, o profissional que trabalha no júri, ele tem o dever de usar a emoção para fazer o convencimento dos jurados. Então, no júri a gente tem muitas histórias que são tristes e que podem gerar tristeza tanto para o acusado quanto para a vítima, muitas vezes para a família da vítima, quando existe um homicídio consumado e a família da vítima está ali presente. E é papel, tanto do promotor quanto do defensor, passar isso para o jurado. E o jurado, sendo uma pessoa leiga, não sendo um juiz, ele naturalmente vai julgar também com a sua emoção. E o profissional que está ali convencendo tem que usar também esse jogo de emoção para convencer o jurado acerca daquilo que o profissional quer. Então, é muito comum, por exemplo, né, como defensor público, é muito mais difícil para mim defender um réu já reincidente, que já cometeu várias infrações penais, mesmo que aquele crime que esteja sendo julgado não seja tão grave assim. Agora, quando tem um réu que é trabalhador, que é um sujeito que é bem visto pelas pessoas, pela comunidade onde mora, ele pode ter cometido até um crime mais grave. Só que o fato dele ser uma pessoa que o senso comum considera de boa índole, torna muito mais provável a absolvição desse sujeito, mesmo tendo ele cometido um crime mais grave do que aquele reincidente que foi julgado no outro julgamento e que provavelmente vai ser condenado por causa da sua reincidência. Qual é o problema do Tribunal do Júri? O júri não se limita a julgar fatos. O júri julga pessoas. Então, quando uma pessoa está ali sentada, existe um fato que está sendo apurado, mas o jurado também está olhando quem é aquela pessoa. Porque dependendo de quem seja a pessoa, o jurado condena ou absolve independentemente do fato que praticou. Exatamente.
Isso é uma tônica no tribunal do júri. Muitas vezes de olhar para o sujeito e dizer, esse sujeito praticou um fato grave, mas é trabalhador, estou vendo aqui que ele tem boa índole, ele não merece ser condenado. O jurado vai lá e absolve. Acontece demais no tribunal do júri. Então, o júri é isso. O júri, ele foi criado pelo legislador constituinte exatamente para que o cidadão comum possa fazer uma justiça que muitas vezes o juiz togado, concursado, ele está engessado de fazer, porque ele tem que julgar conforme a lei, enquanto o jurado julga conforme a sua convicção. Se ele achar que o sujeito tem que ser absolvido, mesmo que o sujeito tenha praticado o crime e o jurado acha que ele praticou, vai absolver e ponto final. Sem precisar explicar o porquê, porque a decisão dos jurados não precisa ser fundamentada. O jurado vota sim ou não e está decidido. Não precisa explicar o porquê. Perfeito. Professor, antes da gente encerrar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os livros que o senhor indicou. A gente tem aqui Introdução Crítica ao Processo Penal, Fundamentos da Instrumentabilidade Garantista. O que diz um pouquinho esse livro? Fala pra gente. Mariana, esse é um livro do professor Aurí Lopes Júnior, por quem eu tenho grande admiração, excelente jurista e professor de Direito Processual Penal, advogado criminalista. Nesse livro, ele traz questões críticas importantes acerca do processo penal brasileiro. Ele discute, por exemplo, o prazo de prisão cautelar, por que as pessoas ficam presas por tanto tempo ainda respondendo a processos no processo penal brasileiro. Ele discute, por exemplo, o desequilíbrio entre acusação e defesa no processo penal. A gente tem hoje um sistema penal extremamente voltado para a acusação. Já a defesa ela fica muito prejudicada porque a Defensoria Pública não é tão bem estruturada quanto os órgãos que são estruturados para acusar. Então, assim, a gente tem normas hoje que não favorecem tanto os direitos fundamentais do acusado. Então, nesse livro, o professor Aurí, ele deixa claro que o processo penal ele é um instrumento de garantias de quem está sendo acusado. Ele não é feito para que o Estado simplesmente, de forma arbitrária, aplique uma pena a alguém. Pelo contrário, ele é feito para que as regras sejam observadas e aquela pessoa só seja realmente considerada culpada depois de toda a obediência a uma série de preceitos constitucionais. Então, só para exemplificar, uma das coisas que o professor Aurí Lopes Júnior diz no seu livro. Quando uma pessoa está sendo acusada num processo criminal, se você der a ela todas as garantias que ela tem de acordo com a Constituição, e se ainda assim esta pessoa for condenada com todas essas garantias, o Estado vai ter muito mais legitimidade para aplicar a pena. Porque o Estado vai poder dizer para essa pessoa, olha, eu te dei todos os seus direitos e todas as suas garantias, e no final chegamos à conclusão de que você é culpado. Então essa pessoa não vai ter muito o que dizer. Agora, quando você não dá a essa pessoa o direito de defesa, o direito de produzir as suas provas, um advogado tecnicamente habilitado que vai fazer uma excelente defesa para ela, depois o Estado vai punir com qual legitimidade, se não permitiu sequer que aquela pessoa se defendesse de forma digna. Então, isso é uma das coisas que ele discute nesse livro excelente de processo penal, Introdução Crítica ao Processo Penal. Um livro que eu recomendo. Então... E digo mais, eu hoje, se sou defensor público, devo a esse livro do professor Aurí Lopes Júnior, que me ajudou muito na prova. Perfeito. Agora o outro, processual penal. Esse é um livro também do professor Aurí. Também, né? O mesmo autor. O mesmo autor, só que esse é um livro mais geral, porque ele trata dos assuntos do processo penal de forma geral. É um livro mais voltado até para quem estuda para concurso, para faculdade, para graduação. É um excelente livro, para mestrado também. Então, assim, esse é um livro que trata mais dos institutos de forma geral. É um verdadeiro manual de direito processual penal para quem quer ter uma visão completa do processo penal. Agora, quem tiver ainda com dúvida, né, professor? O senhor tem um canal do YouTube também que esclarece tudo sobre o direito penal. Sim, nós criamos esse canal no YouTube que já é um sucesso, que está democratizando o direito penal e o direito processual penal quanto ao seu ensino, que é o canal Penal em Foco Online no YouTube. E o nosso site, www.penalemfoco.com.br. Então, quem quiser ter acesso gratuito às aulas de direito penal e direito processual penal, nós temos lá. E agregado a isso ainda o nosso curso de prova oral no MES de concurso também, www.mes.com.br. Para quem está se preparando aí para as provas orais em concursos públicos, também ajudamos nessa preparação. Professor, agradeço sua presença aqui no Saber Direito Debate. Obrigado, Mariana. Foi um prazer imenso estarmos juntos. Em outras oportunidades, certamente vou adorar estar aqui de novo. Muito obrigado.
Bom, e a gente fica por aqui. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para a gente também, saberdireito@stf.jus.br. Você pode rever os programas da TV Justiça. Só acessar o site que aparece aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!